Então, o que vem a ser a heterossedasticidade? Recapitulando aqui esse gráfico que eu apresentei, eu acho que na primeira ou segunda aula, não sei se vocês lembram, né? Ora, a hipótese do modelo clássico é essa aqui, né? Em que as variâncias dos indivíduos, ok? Dos nossos y, e no fundo o que interessa os erros, né? Os resíduos. A variância, ela é homogênea, ela é igual para cada observação, ela não muda com o tempo, ok? Essa que é a hipótese do nosso modelo clássico. Agora, podemos ter uma situação como essa, em que para certos indivíduos eu tenha uma variância pequena, né? E para outros indivíduos eu tenho uma variância grande? Será que essa é a regra e não a exceção? O que vocês acham? Porque foi uma hipótese que eu inventei para estimar um modelo. Dado que essa hipótese não ser efetiva, essa que é a questão. Dado que essa hipótese não ser efetiva, o que eu tenho que fazer? Beleza. Não ser efetiva. Eu deixar do jeito que está, tem muito problema? Eu nem sei se é efetiva ou não. Eu não sei como, né? Eu não sei se é efetivo ou não. Beleza. Então vamos saber como diagnosticar. Certo? Então essa que é a ideia aqui. Então vamos tentar explicar isso aqui através de um exemplo. Aí eu recapitulo o exemplo que nós discutimos lá na primeira aula, na primeira ou na segunda, não lembro. Lá na primeira aula, eu acho, em que a gente relacionou a despesa, né, com alimentação com a renda domiciliar. Acho que o exemplo lá era semanal, né? Vamos considerar que sejam, né, apenas essas duas variáveis, o y e o x. Okay? Ora, despesa com alimentação, sendo explicado por renda. Será que essa equação, né, y igual a mais bx, em que x é a renda, ela não explica muito mais as despesas com alimentação de famílias de baixa renda? Concorda comigo? O cara que ganha um salário mínimo, sobra alguma coisa para além de comer? Sobra alguma coisa além de comer? Não, a variabilidade, né, de uma pessoa, né, a família que ganha de baixa renda, sei lá, que ganha até um salário mínimo, em relação aos gastos de alimentação, são baixíssimos. A variabilidade é baixa, não sobe margem para ir fazer nada. Será que esse modelo, então, não explica muito mais, né, a renda? Ela possa explicar muito mais a variabilidade dos gastos da família de baixa renda do que de alta renda? Será que a renda é realmente uma variável interessante para explicar a variabilidade das despesas com alimentação de famílias que ganham 30, 40 mil reais? Certo? Mas aí, no fundo, você está juntando tudo ao mesmo tempo. Você está juntando famílias de baixa renda, média renda, né, alta renda e assim por diante. Você está juntando todas as classes ao mesmo tempo. Será que não tem um artifício para você dar menos peso a um do que em outro? Já que eu sei que, em relação à família de alta renda, não explica tanto assim, mas eu tenho uma observação da família de baixa renda. Por que então dá menos peso nessa observação? E dá mais peso, por exemplo, a observação de famílias de alta renda, de baixa renda? Ok? Então, a ideia é mais ou menos essa. Se a gente for colocar o nosso modelo econométrico, né, desse modelo teórico, a gente coloca o modelo econométrico fazendo o quê? Adicionando o erro, não era? É isso? Então, na verdade, nós temos um y igual a a mais bx, aqui é b1 mais beta 2x, mais um erro. A hipótese nossa lá do modelo clássico é que esse erro, né, a variância desse erro é sigma ao quadrado, né? Sigma ao quadrado. Agora nós vamos fazer diferente. Ora, parece que a natureza do problema coloca que essas variâncias elas não são iguais, não. Elas podem ser diferentes. Faz sentido elas serem diferentes. Faz sentido você falar que o comportamento de uma empresa pequena não é o mesmo que uma empresa grande.
como acontece em diversas situações que nós estudamos negócios, né, em finanças. Sempre nós temos lá a variável tamanho como controle, não é? Por quê? Porque a natureza do problema, a teoria indica que essas empresas, nós estamos mais, né, é mais do que sabido que essas empresas, esses agentes, não se comportam de forma iguais. Por isso que a gente coloca lá o tamanho como controle. Quase em tudo na vida, né? Política de dividendos, estudo de capital, governança corporativa, tudo que você vai estudar em termos de finanças corporativas, tamanho está lá, né? Tem que estar lá. Ok? Então, a natureza do problema fala que não são iguais. Então, no fundo, eu estou falando o seguinte, ó, o meu erro não já é mais, a variância do meu erro já não é mais sigma quadrado. É sigma quadrado t. A variância depende do t. Certo? Então, você coloca um subscrito aqui, no tzinho, para falar que a variância agora depende da observação que você está considerando. Beleza? Então, essa que é a ideia. Essa que é a ideia de incluir a heterocidasticidade no modelo de regressão linear clássico. Vai existir? Vai existir por diversas circunstâncias. Muito das circunstâncias é indicada a sua própria teoria. Por exemplo, a teoria, né, e a intuição nos fala que pode acontecer da variância cair com o tempo. No modelo de erro-aprendizagem, muito famoso na economia. Aqui é um exemplo bem clássico do erro de digitação. Você lembra quando você começou a digitar? Quem chegou a fazer datilografia aqui? Não, né? Aí não, né, professor? Sacanagem. Eu não fiz não datilografia não, gente. Fiz digitação só. Também não é tão assim não, né? Digitação. Então, você começa a digitar lá, seus erros são muito maiores e mais dispersos, né? Com o tempo você vai digitando mais rápido e os erros que você comete são mais consistentes, né? O que eu tô falando que é mais consistente? Você não comete um punhado de erro. Você comete um ou outro erro só, mas focado. Então, com o tempo, a variabilidade do seu erro vai diminuindo. Certo? A variabilidade do seu erro vai diminuindo. Beleza? Então, a própria teoria fala que isso vai diminuindo. O que pode acontecer também? Como eu falei, né, eu já falei, a natureza da relação indica que existe heterogeneidade. O tamanho vai afetar a política de dividendos da empresa, vai afetar a estrutura de capital. Então, a natureza do problema, a sua teoria já indica o que vai acontecer. Isso aqui, viu, é fato. Principalmente se tiver uma pequena amostra, pode ter certeza, cara. Se você acha um outlier lá, de repente você, sem saber, né, esqueceu de fazer a avaliação se existe um outlier ou não. Você vai fazer o teste de heterocidasticidade lá, batata. Muito heterogêneo. Batata. A heterogeneidade está presente. Aí você faz todo o modelo, isso já aconteceu comigo. Faz todo o modelo, tal, justifica os achados, tal. Nossa, esqueci de usar outlier. Esqueci de avaliar o outlier. Não, já aconteceu. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem outlier. De repente você acha um ponto igual esse aqui, né? Um ponto igual esse aqui é a relação do preço das ações e preço do consumidor de países diferentes. Ok? De repente você acha um ponto esse aqui, ó, igual o Chile. Que ele está saindo totalmente fora da curva. Né? Aí tudo está indicando que parece, né? Aqui. Parece que o negócio está crescendo exponencialmente, né? Certo? Mas talvez por causa do Chile está apresentando ali, né? Aí quando você tira o Chile, o negócio fica redondinho. Não existe heterocidasticidade, normalidade volta, e assim por diante. Então pode acontecer da presença da heterocidasticidade existir, porque você tem um outlier ou outro, principalmente em pequenas amostras. Beleza? À medida que as técnicas de coleta de dados aprimoram-se, né? É provável que a variância diminua. Faz sentido, acho que tem tudo a ver com o que nós falamos de
você aprender com o tempo e seus erros vão ficando mais consistentes e você vai tendo menor variabilidade nos dados. Problema de especificação no modelo, você pode ter heterossedacidade porque está faltando uma variável importante que você omitiu. Tanto que muitas das vezes, aí a gente vai retomar novamente isso lá no capítulo 13, muitas das vezes os testes de heterossedacidade tanto são testes de heterossedacidade como são também testes de especificação. Podem ser tanto um como o outro. Então, você pode acontecer de ter especificação incorreta do modelo e heterossedacidade. Falo 10 vezes, mesmo assim você fala errado uma vez. E ter heterossedacidade. Ok? Então, a especificação do modelo, devido à ausência, por exemplo, de uma variável importante, pode estar causando esse problema de variâncias desiguais. Assimetria na distribuição das variáveis explanatórias. As variáveis são assimétricas por natureza. Vocês acham que renda é assimétrica? O que vocês acham? Muitos, né? Ganham nada e pouquíssimos ganham muito. Variância, por natureza, é uma variável assimétrica. E poupança. E tantas outras variáveis que nós podemos indicar que, por natureza, são assimétricas. E transformação incorreta dos dados. Pode ser que, em algumas situações, né, o remédio seja pior que a doença. Você vai lá, transforma os dados e, no fundo, você criou a heterossedacidade do modelo. E você pode ter heterossedacidade nas variáveis transformadas e não necessariamente nas variáveis originais. Então isso pode acontecer também. Beleza, mas e se tiver? E se tiver heterossedacidade no meu modelo e eu continuar com esse problema? Eu não perceber, eu deixar passar, ou simplesmente eu resolvi não fazer nada. Qual que é a consequência disso? Qual que é a consequência? Aí quando eu falo consequência, principalmente sobre as 3 propriedades lá do estimador, né? As 6 propriedades desejáveis do estimador. Eficiência, não viés, né? Não tendenciosidade e consistência. O que acontece com o meu estimador se eu tenho heterossedacidade e rodo um MQO? Rodo mínimos quadrados ordinários. O estimador, ele continua sendo não tendencioso, tá? Só que ele não é mais blue, né? Ele já não é o melhor. Ele não apresenta a variância mínima que eu desejo. Ele já não é mais eficiente. Acontece que pode ter outros estimadores melhor do que ele. Tudo bem. Ele não é tendencioso. O que eu estou falando? O valor pontual da estimativa do coeficiente está ok. Só que o intervalo, né, de confiança ao redor desse coeficiente que já não é o melhor possível. Já não é o menor possível. Certo? Então vocês concordam comigo? Olha só. Vocês concordam comigo quando eu tenho um modelo? Não precisa ser uma amostra grande, não. Pode ser uma amostra aí considerável. Em que eu tenho altíssimos valores de T. Altíssimos mesmo. Igual, por exemplo, que eu acabei de rodar um modelo lá, que eu tive reunião ontem, que os valores T, 55, 70. A amostra é grande também, gigante, né? Numa situação dessa, né, 70 T, 55 T. Esqueci da heterossedacidade, esqueci. Vocês acham que, beleza, pode ser que exista heterossedacidade. E seu objetivo é inferência, é teste de hipótese. Ok? Vocês acham que se consertar o problema e levar em conta a heterossedacidade, vocês vão achar coisas diferentes? Sim, pela pouca experiência que vocês têm aí. Vocês acham que devido à consideração da heterossedacidade, o valor T vai sair de 70 para
1,2, 1,5. Então, em determinadas situações, pode ser que a heterossedacidade não seja tão problema, né? Isso aponta o quê? Aponta algo que eu já conversei com vocês antes. Problema mesmo, a gente tem quando, problema, e aí é sério, e aí é onde que a gente tem que correr para buscar a solução, quando a gente tem um estimador tendencioso. Tendencioso. Certo? Tendencioso em que sentido? Ora, em tese, a estimativa deveria ser 2, e eu estimei 1, e quando 1 está perto ali de 0, foi não significativo ainda. Ok? Agora, quando eu tenho a estimativa deveria ser 2, e o meu foi 2, em termos esperados, foi 1,8, a única coisa que aconteceu é que o meu erro padrão agora na presença de heterossedacidade já não é mais entre 1,5 e 2,2. É entre, 1 e 2,5. Ok? Então, quando você tem uma situação em que, no modelo, que já tudo muito significativo, a amostra é grande, não necessariamente a heterossedacidade vai ser um problema para você. Agora, em muitas situações, essa não é a realidade, né? Quase sempre nós trabalhamos com amostras pequenas, amostras limitadas, e por ser a amostra pequena e amostras limitadas, não necessariamente meu erro padrão, ou seja, a razão T, vai ser alta. Não vai ser alta desse jeito, 70, 55. A não ser que a relação seja muito forte, e a diferença seja tão pequena que eu consegui, seja tão, vamos dizer assim, né? A diferença seja tão grande que eu consegui captar com uma amostra pequena, tá? A não ser que seja assim, geralmente nas minhas amostras eu tenho uma amostra pequena e razões T não tão grandes assim. Aí sim a heterossedacidade deve ser avaliada com cautela, ok? Porque a consequência dela é proporcionar baixa eficiência dos estimadores. Erros padrões, os erros padrões dos aumentos calculados para o estimador de mínimos quadrados são incorretos. Esses intervalos de confiança são maiores. Ok? São maiores. Tranquilo? Até aí? Beleza. Pessoal, vamos lá. Ora, como diagnosticar então se tem heterossedacidade ou não? Para começo de conversa, a própria natureza do problema. Se a gente sabe que tamanho vai causar problema lá, de repente eu já posso pensar em modelar a variância pelo tamanho. Ok? Então a teoria sua já vai falar se tem ou não. Então você já pode partir daí. Ok? Agora, existem alguns métodos mais práticos para a gente detectar se existe ou não. Por exemplo, um deles é você avaliar os resíduos, Você pegar os resíduos ao quadrado. Por que os resíduos ao quadrado? Não. Por isso não, porque os resíduos ao quadrado. Qual que é a fórmula da variância? Somatório, total da observação, a média elevada ao quadrado. Dividido por quê? Pela quantidade de observações. Que é a variância amostral, né? Isso. Tá. Qual que é o valor esperado da média dos resíduos? Zero. Não, se a gente levar ao quadrado, para a gente, esses valores que a soma deles começam a se anular, você eleva para você... Não é. A questão não é porque vai se anular. A questão é que a medida de variância é ao quadrado. Tanto, por exemplo, no mercado de ações, não sei se você já se depararam com isso. Para você calcular a variância no mercado de ações, você simplesmente só pega o valor do retorno e leva ao quadrado. Não é porque a média é zero. Porque é a medida de variância. O valor da variância é esse. Entendeu? Então a gente pega e simplifica o cálculo. Simplifica, a gente só pega os retornos e leva ao quadrado. A medida de velocidade é essa. Retorno ao quadrado, raiz. O retorno ao quadrado, aí faz as somas lá e tira a raiz depois, volta.
Isso, justamente. Essa que é a ideia. Então, desvios longos, certo? Vão causar maior variância. Né? Desvios longos, essa que é a ideia. Então, se um desvio, né, um resíduo, que é um desvio, não é? Um resíduo não é um desvio? Desvio em relação ao valor estimado, valor estimado em relação ao valor observado. Então, aquele desvio que ele é grande, eu estou dando mais peso a ele. Tá? Então, eu vou pegar os resíduos ao quadrado e vou plotar contra o y estimado, por exemplo. É óbvio que poderia ser contra cada um dos x, né? Mas imagina, se você tem diversos x, fazer isso um para cada x. Ah, eu não achei padrão nesse x, achei padrão nesse. Achei padrão em 2x, beleza, e aí, qual que eu vou usar? Então você pode plotar esses resíduos e ver se existe algum padrão, né? Se você achar padrão como, por exemplo, o quadro B aqui, quadro C, é óbvio, né, gente, que isso aqui nunca desse jeitinho. Mas você dá uma olhada lá, não parece que tem, né? Pra te falar a verdade, nunca fiz isso na minha vida, né? Ou pelos testes. É muito mais formal. Isso é algo informal, né? Isso aqui é algo informal, enfim, que você faz aí na análise dos dados, brincando e aprendendo. Para falar que não fiz, eu fiz sim. Na minha dissertação, como falei para vocês, peguei meus dados e fui fazendo tudo quanto é coisa que devia ser feito manualmente. Assim como eu calculei com vocês lá no, né, a matriz e tal, aproveitei meus dados para brincar lá e aprender. Mas é óbvio que num artigo científico, tem a velocidade aqui, o gráfico aqui. Tem. Existe isso, certo? Isso aqui é só mesmo para a análise dos dados mesmo. Então você plota contra o y estimado e vê se existe algum padrão. Se existir algum padrão, pode ser que tenha presença de heterossedacidade. Mas no fundo, o que vale mesmo, o que dá o checkmate, são os testes que existem, que vão indicar se existe ou não. Existem diversos testes de heterossedacidade. Diversos. Aí eu estou falando aqui aqueles que nós temos aí colocado na nossa bibliografia básica. E pelo menos 2 desses aqui que eu vou comentar, eu tenho certeza que tem no Stata. Os outros eu não sei se tem, mas deve ter algum doido que criou algum ADO lá para eles. Um aluno da graduação lá do MIT, do Harvard, não tinha nada que fazer. Não tem esse aqui não, precisa de fazer, e criou lá, né? Macrozinho para fazer o teste de Park, por exemplo. Esse aqui não sei se tem. Okay? Então o que manda mesmo são os testes. Então, a partir de agora que nós vamos ver diversos testes. Teste para testar a heterossedacidade. Teste para testar multicolinaridade? Não, a multicolinaridade é questão de grau, de quantidade, né? De intensidade. Vai ter. Ok? Mas aí eu vou testar heterossedacidade, teste para testar, como a gente já aprendeu, né? Normalidade, ok? Normalidade dos resíduos, teste para testar autocorrelação. Vocês não vão ver, mas você deveria também testar autocorrelação condicional, ok? Teste para testar o quê? Se meu modelo está corretamente especificado ou não. Teste reset de Hansen, por exemplo. Então aí a gente começa diversos testes para tudo. Teste para testar endogeneidade. Teste para testar o teste, né? Dados em painel. Teste para testar se é efeitos aleatórios ou efeitos fixos. Ou você pode rodar ampulas. E aí vai. Aí tem teste pra caramba, para tudo que vocês imaginarem. Um deles, né, da heterossedacidade, é o teste Park. É interessante a gente mostrar o procedimento de como calcular e computar esses testes, mesmo que para nós lá no final das contas no Stata, em qualquer software, basta olhar o p-valor, né? A única coisa que eu preciso saber em qualquer teste é o que, gente? 2 coisas. Não, 2 coisas não, né? Uma é automática, que é o p-valor. Abaixo de 0.5, por exemplo, ou 0.10, você que vai escolher. Rejeita ou aceita a hipótese nula. Né? Rejeita ou não rejeita, né? Rejeita ou não rejeita a hipótese nula. A única coisa que você tem que saber em qualquer teste na face da Terra. Qualquer hipótese nula. Só isso, mais nada. Para que está servindo. Então, basta saber qual é a hipótese nula. De heterossedacidade, se não me engano, quase todos são... Quase todos, porque eu não gosto de ser enfático. Tem alguns que a hipótese é ao contrário, tá?
mas se não me engano a hipótese nula tudo é de variância constante. Então, se você rejeitou, rejeita que tem variância constante. Tem heterossedacidade. Okay? A maioria deles é assim. Normalidade, por exemplo, eu lembro que tem um lá que era contrário, por exemplo. Eu não sei se era o Shapiro-Wilks. Não é Shapiro-Wilks, não. Lembro na época que eu estudei na pós-graduação, um era o contrário, a hipótese nula. Mas, enfim, quando você vai construir o teste, o autor já constrói a hipótese no fundo, que a hipótese nula é a hipótese que geralmente a gente quer rejeitar. Certo? É que a gente não quer rejeitar, né? Beleza? Desejaria que a variância fosse constante. Beleza? Ok, então o teste Park, olha só, a gente vai falar desses testes aqui, o procedimento, para vocês perceberem que faz sentido tudo que está sendo feito aqui. Qual que é a ideia do Park? É o seguinte, ó. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os resíduos ao quadrado, ele vai tirar o LN desses resíduos ao quadrado. Ok? Ele vai assumir que a variância, né, que pode ser não constante na sua base de dados, ela depende de um x qualquer. Né? E essa dependência é baseada no logaritmo do x. Ok? É isso que está falando. A hipótese que ele está inferindo. Então vou fazer o seguinte. Pega os resíduos da sua regressão, eleva ao quadrado, tem a medida de variância, né? É isso, na medida de variância? Tira o ln dela, achata um pouquinho ela, e roda contra o ln do x que você acha que está causando a heterogeneidade. Fez isso, rodou essa regressão por MQO, se o coeficiente, né, se o parâmetro que multiplica o ln do x for significativo, qual que é a sua conclusão? Vê se faz sentido do ponto de vista intuitivo. Qual que é a sua conclusão? Que existe heterossedacidade, né? Então, a variância, que é medida pela ln do i resíduos ao quadrado, está relacionado com o x. Ok? Simples, né? Esse tipo de teste que a gente faz à mão, não precisa ter o Stato fazer para nós. Acha os resíduos, predict, só predict lá, ok? Sei lá, residuals, sei lá. Põe o nome que você quiser na variável, cria um levando ao quadrado, tira o ln, aí pega o ln de um x que você quer, dá outro regresso. Pronto. E vê o coeficiente. Okay? É óbvio que você pode ter uma rotina que faz isso tudo automático. Tá? E o teste de Glaser? Acho que é Glaser mesmo. Glaser. Ideia similar, só que ele assume que agora a variância não dependa do log dos resíduos ao quadrado. Dependa dos valores absolutos. É a mesma coisa, a ideia é a mesma. A ideia mesma do teste Park, só que agora ele vai sugerir que você regrida os valores absolutos de x. Não mais de x, dos resíduos, né? Não mais o ao quadrado, mas apenas, para não zerar, né? O módulo do u. Ok? E ver se está associado ou não ao x específico que você acha que está causando heterossedacidade. Beleza? Agora, existe também uma solução empírica, é óbvio, né? Uma solução bem empírica, que você pode usar para saber se tem heterossedacidade ou não. Vocês já ouviram falar em correlação de Spearman? O que vem a ser a correlação de Spearman? Pronto. Aí você pega e escolhe aquela que foi mais conveniente para você. Né? Qual que é a diferença da correlação de Spearman com a Pearson, gente? Já viu falar em testes não paramétricos? Tá, beleza. É isso. Então o quê? Tá, tudo bem, mas o que é teste não paramétrico? É uma
variável não escalar. É para isso, mas o que é? Pode ser para isso também. Na Pearson, você assume, para fazer inferência sobre a correlação de Pearson, você assume que as amostras são provenientes da distribuição normal, ok? Na Spearman, você não avalia a magnitude das variáveis, né? A magnitude das amostras, mas simplesmente só os postos, certo? Você só compara se é maior ou menor em termos de postos. O que vem a ser postos? Postos, rankings. É a ordenação dos dados. Certo? A ordenação dos dados. Então, o teste de sinais, por exemplo. Já ouviu falar no teste de sinais? Né? Teste de sinais, nunca ouviu falar? O que o teste de sinais fala? Fala o seguinte, ó. Eu pego uma variável qualquer, um x, né? E pego uma variável y qualquer, outro x qualquer, e comparo. A variável x tem um valor de 2, a variável y tem um valor de 3. Então quer dizer que o 3 é maior que 2. Então é positivo. Eu sei só que y é maior que 2. Positivo. Aí na outra observação, foi ao contrário. O y foi 3 e o x foi 4. Então quer dizer que a relação foi negativa. Aí você avalia os postos e simplesmente se é maior ou menor para toda a fileira das linhas, né? Para todas as observações. Aí você vai ter um punhado de mais e menos. Mais e menos, mais e menos, 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 mais, 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 menos, 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 mais, mais, menos, mais, e assim por diante. A carreira foi aleatória? Eu poderia esperar aleatoriedade nessa carreira de mais e menos? Ou existe um padrão? Okay? Aí você usa, por exemplo, a forma de combinação. Dentro de 30 observações, nós tivemos, sei lá, 50 padrões não dá, né? Mas tivemos 20 padrões possíveis. Olha, parece que foi aleatório. A gente teve simplesmente mais, menos, menos, menos. Olha, parece que existe um padrão aí. Olha. Os primeiros tudo é mais e os segundos depois é tudo menos. Então, de 30 observações, nós tivemos 2 combinações possíveis. Parece que não é aleatório. Então, parece que existe uma diferença aí entre as duas amostras. Okay? Então, o teste de sinais é fácil de a gente explicar o que vem a ser um teste não paramétrico. Né? Eu desconsidero as dimensões, no fundo é isso que acontece, eu desconsidero as dimensões e avalio as amostras, né, a partir dos seus postos, dos seus rankings. E para fazer inferências a partir dessas relações, eu não preciso da hipótese de normalidade. Então, o teste T. Qual é a hipótese que você tem inerente ao teste T para comparar médias? Que as duas amostras são provenientes de uma distribuição normal. Se você não consegue sustentar isso, você faz o teste Shapiro-Wilk, e o Shapiro-Wilk fala o seguinte, ó, não é normal, ok? Do ponto de vista teórico. Por que eu estou falando do ponto de vista teórico? Porque em termos práticos, pode ser que os dois conduzam o mesmo resultado. Do ponto de vista teórico, você vai ter que ir, por exemplo, para a correlação. O teste de Mann-Whitner, por exemplo. Mann-Whitner, que é o teste não paramétrico equiparável ao teste T. Porque no Mann-Whitner, ele não assume a hipótese de normalidade. Então você pode fazer inferência sem supor normalidade. O Spearman é o comparável Pearson sem supor normalidade. Então você pode fazer inferências sem supor que a distribuição da sua amostra segue uma distribuição normal. Ok? Então essa que é a lógica aí dos testes não paramétricos. Muito utilizado, gente. Na verdade eu uso mais testes não paramétricos do que paramétricos. Por quê? Quando você faz o teste de normalidade, nada é normal. Nada. Cá entre nós, cara, é muito por isso. Geralmente o teste, exemplo, né? Só para comparar. Geralmente o teste T, o teste Mann-Whitner leva aos mesmos resultados. Quase sempre. Certo? Principalmente se tiver uma amostra grande. Principalmente. Mas do ponto de vista teórico,
você tem que se precaver, né? Você tem que se precaver. Ou você pode simplesmente, até mesmo antes de fazer o teste de normalidade, dependendo da característica dos seus dados, você já ir direto para um teste não paramétrico. Porque vocês acham que em estatística, em psicologia, estatística 2 é o quê? Teste não paramétrico. Teste não paramétrico, porque no fundo, né, vai fazer medidas de comportamento, você capta medidas de opiniões, de comportamento, tudo na escala o quê? Na escala ordinal. Você não tem valores absolutos reais, razões para isso. Você tem valores ordinais. Concordo totalmente até que discordo totalmente. São variáveis ordinais, que por natureza não seguem distribuição normal. Que por definição não seguem distribuição normal. Então quando você está trabalhando com dados ordinais, você talvez nem precise fazer o teste de normalidade. Você, por definição, já pode ir fazer testes não normais. Quantas vezes eu fiz um relatório, já fiz isso. Ó, gente, os dados são ordinais, dados que são ordinais, eu já vou para teste não paramétrico. Ok? Então, essa seria uma estratégia. Mas a gente tem que analisar isso com cautela, porque até pouco tempo atrás, hoje, como eu falei para vocês, hoje não, né, devido à proliferação de informações, hoje não, mas até pouco tempo atrás era comum em dados ordinais, nas revistas de psicologia, né, até mesmo internacionais, você ter estudos em que o cara usou o teste T. Normal. É dado ordinal, né, dado ordinal, fez lá a hipótese, fez o teste de normalidade, viu lá que é aproximadamente normal e usou o teste T. Do ponto de vista prático, é o que eu vou falar, do ponto de vista prático, pode ser que nem tenha diferença com o teste Mann-Whitney, por exemplo, se ele fizesse Mann-Whitney. Mas do ponto de vista teórico, ele partiu das hipóteses erradas. Tudo bem que ele é uma amostra de dados, mas por definição, um dado que ele é ordinal, ele não segue a distribuição normal. Entendeu? Então, temos que considerar no escopo de ferramentas de vocês aí, os testes não paramétricos. Okay? Tem livros, se alguém quiser, eu tenho PDFs de livros em português, só de testes não paramétricos. O Stata tem muitos testes não paramétricos nele. Eu uso geralmente mais no SPSS, que eu acho mais... como eu falei para vocês, né, as saídas ou outputs dele são mais amigáveis, dá menos trabalho para nós quando a gente vai fazer um relatório, copiar e colar, muito menos trabalho. Então eu prefiro lá. Então qual que é a ideia de correlação de Spearman, gente? Correlação de Spearman é o seguinte, ó, faz o seguinte, pega os resíduos, ok? Ajusta a regressão do y quando x e obtém os resíduos. Você pega esses resíduos aí absolutos, pega os resíduos absolutos, está aqui, né? E ordene eles em forma crescente ou decrescente, não importa, né? Com base no x que você... aqui, aí que tá, né? Você pode ser baseado no x que você acha que está tendo a heterossedacidade, né? Ou com base no y estimado, beleza? Aí você vai rodar, né? Você vai achar a correlação de Spearman entre esses resíduos absolutos e os y estimados. Faz sentido, não faz? Vê pra mim se não faz sentido essa ideia. Peguei os resíduos absolutos, peguei os peguei os y estimados. Beleza? Ok? Aquilo? Aí eu peguei esses resíduos absolutos e eu coloquei numa ordem. Qual ordem que eu coloquei? Forma crescente ou decrescente, não importa, contra os y estimados. Ora, se eu achei a correlação e vi que essa correlação ela é alta, é porque que valores maiores de resíduos, né, absolutos são acompanhados de valores maiores, por exemplo, de y estimados. Que está acompanhando, a variância aí está acompanhando. Ok? Assim como também faz sentido se você, em vez de pegar os resíduos absolutos, você pegar os resíduos ao quadrado. Faz sentido também. Na verdade, os resultados serão os mesmos, já que é postos. Tanto faz. Beleza?
Então essa que é a ideia da correlação de Spearman. Mas até onde que eu sei, viu? Eu não conheço nenhum software, eu já fiz isso na mão, óbvio. Mas eu não conheço nenhum software que faça isso. Tipo assim, depois da regressão, faz o teste de heterocidade de Spearman. Não tem isso. Isso é algo empírico só. Escreve lá Spearman, que não vai sair a correlação de Spearman normal. Como eu falei, deve ter um doido, né? Um doido lá do MIT, não tem nada que fazer, e fez um ADO lá já pra gente fazer esse negócio automático. Pode ser que tenha. Mas não existe um comando. Nenhum software que eu usei até hoje não tem um comando para correlação de Spearman. Eu gosto de falar um pouquinho para dar a intuição que ele nos leva. Ok? Então vamos finalizar só essa questão da diagnóstica e a gente dá uma parada. Outro teste de Goldfield-Kant, também bem intuitivo. Qual que é a ideia dele? A ideia é o seguinte: divide a amostra em duas amostras, né? Duas subamostras. Se você quiser, pode tirar aí os valores do meio, por exemplo. Você tem uma amostra de 100. 50-50, né? Aí tira 5 daqui e 5 daqui. Deixa 45-45, por exemplo. Ok? Aí você vai calcular as variâncias para uma amostra e para outra amostra. Ok? Vai calcular as variâncias dos erros para uma amostra e outra amostra. Vamos supor que essa variância ao quadrado 1, né, variância 1, seja a estimativa da variância de amostras potencialmente grandes. E a sigma 2, né? Sigma ao quadrado, 2, seja a estimativa da subamostra com variâncias potencialmente menores. Variância grande, variância menores. Qual o teste que a gente faz para testar isso? Não, que eu já falei para vocês umas 2 vezes, gente. Para testar variância, testar riscos. Muitas vezes o pessoal usa teste de média para testar risco, desvio padrão, risco. O que eu falei? A nova, mas qual que é o teste da nova? Oi? Alta correlação e covariância. A alta correlação, não, covariância e correlação. A diferença entre alta correlação e covariância. Você sabe que, por exemplo, a variância... Sabe a diferença entre variância e desvio padrão? A variância nada mais é do que... O desvio padrão nada mais é do que... Variância... Isso. Covariância e correlação é a mesma coisa. Covariância é a correlação não padronizada. A covariância você depende da unidade de medidas. Na correlação, quando você divide tudo por desvio padrão de um e desvio padrão de outro, certo? A alta correlação, porque o meu estava explicando que covariância era sobre quanto estava a própria variável. Mas a alta correlação não é isso também? Tá, vamos ver se eu consigo explicar. Primeira coisa, correlação e covariância, você sabe a diferença das duas? Correlação eu entendo que é sobre se é negativo ou positivo com outras variáveis, né? Assim, simplesmente. Não existe uma unidade de medida. A unidade de medida é adimensional, é entre -1 e 1. Na covariância, a covariância é a que mostra quantas duas variáveis caminham em conjuntos, só que sem unidade de medida, que a unidade de medida, sem padronizar a unidade de medida, porque a unidade de medida depende do x, depende do y. Certo? Aí você, para padronizar, você pega a covariância e divide pelo desvio padrão de x, desvio padrão de y, e você tem a correlação. Certo? Então, são duas medidas que indicam a mesma coisa. Para fazer teoria e para fazer cálculos, você usa covariância. Por quê? Porque facilita muito a sua vida. Você não precisa ficar tirando raiz quadrada de tudo toda hora. Agora, para interpretar e analisar, você nunca analisa covariância, você sempre analisa correlação, que é de -1 a +1. Certo? Agora, a autocorrelação é um termo cunhado, para falar sobre a correlação que existe entre uma variável e a outra defasada. 1 período, 2 períodos, 3 períodos. Entre um y e o yt-1. Entre o yt e o yt-1.
Então, em vez de a gente falar que é a correlação da própria variável com ela mesma defasada um período, 2 períodos, 3 períodos, a gente fala autocorrelação. Nada. Beleza, então, lembra que eu falei para vocês para testar variâncias eu tenho que usar o teste F? Certo? Então vamos fazer o seguinte, beleza, então como que eu vou estimar as variâncias então, né? Variância de uma grande, variância grande e variância pequena. Como que eu estimo essas variâncias? Ora, faço o seguinte, posso fazer o y contra o x, vou ter os resíduos, não vou? Acho aí os resíduos de uma amostra, a QME, né? Quadrado médio dos resíduos, QMR, né? Você já entendeu essa lógica, né, gente? QME, QMR, totalmente dependendo do livro, né? QME dos erros ou do explicado, pode ser ao contrário, né? Então, eu tenho que ter cuidado na hora de falar essas siglas, porque depende do livro. Então, os quadrados médios dos resíduos maior dividido pelo quadrado médio dos resíduos menor. Certo? Você acha que QME é de uma regressão de uma amostra, acha que QME é da regressão da outra amostra. Beleza? Aí qual que é o maior? Põe o maior em cima, põe o menor embaixo, acha a estatística F. Se a estatística F for significativa, você rejeita que existe homogeneidade. Então, existe heterogeneidade. Ok? É intuitivo também esse teste Goldfish-Quant? Faz sentido? Pego 2 amostras. Certo. Não é isso? 2 amostras. Faça a regressão para uma, faça a regressão para outra. Antes de você fazer as amostras, você ordenou ela? Pode, isso, justamente. Ordenado. Ordenados com relação a um x, por exemplo. Ok? A um x qualquer. Ou você primeiro achou o y estimado, já que você tem vários x, né? Já que você tem vários x, você não sabe qual o x, aí você acha um y estimado e ordena em relação ao y estimado. Aí você acha o MQ, aí você roda novamente, certo? Aí você roda novamente a regressão para uma, a regressão para outra. Acha o quadrado médio dos resíduos para um, acha o quadrado médio dos resíduos para outro, pega o maior, divide pelo menor e faz a teste F. Vê qual que é a estatística F. Faz sentido, ou seja, o maior é menor, o maior é maior do que o menor estatisticamente, né? É porque a variância daqui é maior do que a daqui. Então existe heterocedasticidade. Isso, Se, por exemplo, a divisão dos dois for maior do que o quê? 4, né? Que é a regra prática nossa, né? Maior que 4 do F. Há evidências de heterocedasticidade. Mas é óbvio que o teste leva em consideração quais graus de liberdade? Grau de liberdade do denominador e do numerador, né? Numerador e denominador. Certo? K menos T, né? Menos K, que é o T é o número da amostra. Você tem uma amostra de 100. Você tirou os 10 do meio, né? Ficou 10 para cá, 40 para cá, 45 para cá, 45 para cá. E seu modelo tem 5 regressões, 5 variáveis. Mas a constante 6. Então é 45 menos 6, 45 menos 6. Ok? A vantagem desse teste então é que não precisa ser igual, né? Poderia ter de 40 e 50. Como? Poderia ter 30 e 60, ou diferente, maior. É. Ele comeu Aqui falou para dividir igual, né? Mas, por exemplo, esse aqui, quem coloca essa proposta aqui foi o do Rio. Mas quando você vai no Gujarati, ele pede para você tirar as observações do meio. Então depende aí da abordagem que você vai utilizar. E vocês têm que ficar espertos nisso também, viu, gente? Na hora de fazer um teste, dá um help lá para saber como que computa o teste. O que se refere a esse teste. Que pode ser, não pode, né? Pode ou não pode ser, necessariamente que está de acordo com o que você está lendo. Pode ter algumas mudanças a partir do software. Tá? Beleza. E aí o teste, esses 2 últimos testes aí são os mais conhecidos. Já tem a rotina própria no Stata, se não me engano. BPG eu tenho quase certeza que tem. E o White eu sei que é certeza que tem. E aí o que é certeza que tem, onde eu usei muito na época, o BPG, Reviews é certeza que tem. E agora, esses testes de diagnóstico aí, tudo softwares igual o Stata não tem, viu, gente? É por isso que muitas vezes... Stata, desculpa. O SPSS não tem. É por isso que muitas vezes na modelagem econométrica,
Quando eu tenho que estimar a regressão e fazer todos os testes diagnósticos, eu uso o Stata, eu não uso o SPSS. Se quiser usar o SPSS, eu tenho que fazer isso aí na mão. Ou achar uma sintaxe de um cara que já fez. Mas como a comunidade... Algumas sintaxes ou outras existem, você acha na internet. Mas como que não existe uma comunidade sólida, assim como você tem no Stata, que é tudo organizado, né? As pessoas colocam lá os seus trabalhos, né? Muitas vezes é difícil você achar essa sintaxe pronta do SPSS. Porque não existe uma comunidade organizada. No Stata existe uma comunidade organizada pelo próprio Stata, né? Pela própria empresa. Que é onde facilita muito a nossa vida. Certo? Então, no SPSS, para modelagem econométrica, quando eu tenho que começar a testar a hipótese dos modelos, eu não uso SPSS, uso Stata. Então, o BPG, tem aí as siglas dos autores, né? Também é bem intuitivo. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó, eu vou regredir y contra o x, aí eu vou regredir contra todos os x, viu? E vou obter os resíduos. Para variar, né, gente? Os testes sempre são sobre os resíduos. Vou obter os resíduos. E vou computar a seguinte estatística, que é a variância, né, o sigma ao quadrado, que nada mais é do que o somatório dos resíduos ao quadrado dividido por n. Beleza? Aí eu vou construir uma outra variável. Qual que é a outra variável? Vou pegar os resíduos ao quadrado e dividir por essa variância que eu acabei de estimar aqui. Ok? Aí eu vou regredir e vou fazer uma outra regressão. Vou regredir, né? Eu vou computar o P e vou fazer uma outra regressão, que é a regressão desse P contra todos os outros X. Ok? Aí eu vou obter o SQE dessa regressão. O que é o SQE? A soma dos quadrados dos erros aqui, viu? A soma dos quadrados dos erros. Olha, esse SQE dividido por 2, que eu chamo de estatística θ, um teste sempre tem uma estatística. Qual que é a ideia? Eu já falei para vocês qual que é a ideia de um teste. A ideia do teste é o cara faz uma fórmula com toda uma lógica por trás, que no fundo tem que sair um número. E o cara tem que provar que esse número segue alguma distribuição de probabilidade conhecida. Quais? Geralmente F, π quadrado, T, Z são as mais conhecidas. Por quê? Porque os valores são tabulados. Os valores do P, né, os valores da probabilidade são conhecidas, são tabulados. Então o cara faz uma fórmula que no fundo, tem que seguir uma estatística conhecida. Aí ele pega e prova que esse processo aqui, né, se você pegar o SQE desse processo aqui, ele vai seguir uma distribuição Q quadrado com M menos 1 grau de liberdade. Esse M aqui, se não me engano, é a quantidade de parâmetros dessa regressão aqui, viu? É os X, né? Menos a constante. Ok? Eu acho que é isso mesmo. O X menos a constante. Então seria, né, por exemplo, se aqui a gente tem 10x, seriam 11, né? Ok? Não, gente. M aqui vai ser o número de observações. Ah, não, M. Pode ser sim. Aqui quadrado eu baseio não na amostra, baseio nos parâmetros estimados. Então o M aqui realmente, por exemplo, se eu tiver aqui o x, 10x, vai ser que aqui quadrados, né? Aqui a distribuição, a estatística θ que está chamando, que nada mais é do que o SQE dessa regressão, segunda regressão aqui, dividir por 2, certo? Segue uma distribuição aqui quadrado com, por exemplo, 10 menos 1 grau de liberdade. Então, número de parâmetros menos 1. Ok? E se você provou que essa estatística é significativa, é porque existe heterocedaticidade. Ok? Então, rejeita-se a hipótese de homocedaticidade. Tranquilo? Será que faz sentido aqui essa variável? Oi? Ó, então vamos lá. Eu confesso para vocês que nunca parei. Nunca parei para pensar se faz sentido ou não. Ele está usando a estimativa. Ele primeiro vai obter os resíduos para estimar as variâncias, né? Ok? As variâncias aqui, que nada mais é do que o somatório dos resíduos ao quadrado dividido por n. Até aí, beleza, né? É assim que a gente estima as variâncias, né? Não faz sentido. Aí depois vai dar peso maior ou menor, dependendo do tamanho das variâncias, para cada observação. Vai criar uma variável P,
que vai ser os resíduos ao quadrado dividido essa variância que é a constante. Certo? Esse se S que é dividido por 2 aqui, qual que é a lógica, hein? Eu acho que tem a ver o seguinte, ele pensou o seguinte, é óbvio que tudo isso é provado, né? Que quando eu faço a ponderação pela variância, aí tem uma lógica por trás. Quando eu faço a ponderação pela variância, a soma dos quadrados dos erros deveria ser no mínimo a metade do que já era. Aí prova que segue uma distribuição aqui quadrada. Eu acho que é por aí que é a lógica, que é a intuição desse teste. Tá? Deve ser bem embasado teoricamente, porque é um dos testes principais. O BPG e o White são os dois principais. O White Okay? padrão, né? É o mais padrão, só que ele tem algumas exceções, né? Depois a gente vai ver. Então, parece que faz sentido sim. Assim, estou falando parece que faz sentido para nós, né? Porque o negócio é mais que provado. E o White, ele é bem mais intuitivo. Você regride y contra o x, obtém os resíduos para variar. Você vai pegar esses resíduos ao quadrado e vai simplesmente rodar contra todos os x ao quadrado e os x cruzados. Você vai tentar captar qualquer forma de variabilidade dos resíduos ao quadrado, que é uma estimativa de variância, né? Contra a variância de outras variáveis x, das outras variáveis explanatórias. Ok? Aí você vai fazer essa segunda regressão, e essa segunda regressão prova-se que n que multiplica r ao quadrado, o que é n? Tamanho da sua amostra. Essa estatística é usada em diversos outros testes, viu, gente? N que multiplica r ao quadrado. Que no fundo, tem a ver com o teste F. Tem a ver você consegue obter esse mesmo valor, N que multiplica r ao quadrado, a partir da estatística F. Faz sentido, porque o r ao quadrado depende do F. Não sei se vocês lembram lá da formulinha que a gente colocou na relação do r ao quadrado com F. Lembra não, né? Tá bom, então a gente colocou lá no capítulo 4, se não me engano. E essa n que multiplica r ao quadrado segue uma distribuição Q quadrado com m menos 1 graus de liberdade. Aqui mais uma vez, o m menos 1 aqui é o tanto de termos que você incluiu aqui, ó. Os x ao quadrado e os x cruzados. Quando eu falo x cruzado é o que, gente? É a interação entre os x, né? Se você tem x1 e x2, é a interação entre x1 que multiplica x2. Beleza? Aí, se você rejeitou isso aqui, a conclusão que existe heterocedaticidade. Ok? A única observação que a gente tem que fazer é que, no caso do teste de White, ele pode ser tanto, como eu já até adiantei para vocês, ele pode ser tanto um teste puramente de heterocedaticidade, ou como pode ser um teste também de especificação, principalmente se você coloca os x ao quadrado. A ideia é mais ou menos o seguinte, olha, se a sua variância depende da interação entre as variáveis x, é porque talvez pode estar faltando alguma coisa no seu modelo. Tem uma interação que existe, você não captou, você não incluiu. Então o teste White pode ser tanto um teste de heterocedaticidade como um teste de especificação. E que muitas vezes ela é muito não é falado, é que o teste White ele vale para grandes amostras. Se você proceder o teste White em uma pequena amostra, tem que ter cuidado na avaliação dele, que ele é um teste de grandes amostras. Ok? E também ele tem ele é muito sensível à presença de outliers. Temos que ficar esperto com isso. E no caso do BPG, assume-se a hipótese de normalidade. Se você tem uma amostra grande, a hipótese de normalidade faz menos sentido, é menos problemática. Mas se tem uma amostra pequena e os dados são bem assimétricos, pode ser que seus resultados a partir do teste BPG não estejam corretos. No fundo, o que pode estar acontecendo?
Olha, se você não tem como utilizar nenhum teste nem outro, ou né, tem as deficiências apontadas em cada um dos testes, você vai ter que basear muito na intuição, na natureza da relação. Pode existir ou não pode? E talvez uma avaliação mesmo informal mesmo. Né? Vai lá e faz a avaliação gráfica do jeito que a gente falou aqui. Ok? Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, olha, então por que a gente não pegar esses resíduos que estão puxando a reta para cima, ok? Puxando a reta para cima, dá menos peso para eles. Pegar esses valores aqui, por exemplo, observações que estão mais acima, né? Que estão criando e impactando os resíduos maiores, dá menos peso para eles. E a lógica da solução é por aí. Então você cria uma nova variável, que pondere essas variáveis a partir do tamanho desses resíduos, a partir da variância, a partir dos resíduos, né? Variância dos resíduos estimada. Nesse modelo especificamente, vamos considerar aqui que nós temos esse modelo que ele é y igual a um beta 1 x0t e beta 2 xt, certo? Para cada x igual a 1 em todo t, né? Ti ou n tanto faz. Ora, se você supõe que a sua regressão, o seu modelo, tenha heterogeneidade, tenha variâncias diferentes, vamos fazer o seguinte, vamos pegar cada variável e dividir para essa variância. Vamos supor, aqui é teórico, gente. Do ponto de vista teórico, eu estou pegando cada x e cada y e dividir por uma variância t que é conhecida. A variância que é o z padrão, né? Variância faz. Conhecida. Agora, quase nunca é conhecida, Quase nunca a variância é conhecida. Você estima a partir de onde? Dos resíduos. Ok? Dependendo da forma que você estimar e da inferência do padrão que você fala que existe na sua variância, você vai inventar, você vai colocar, inventar um termo bem informal, você vai colocar diversas ponderações. Vamos supor que a gente está aquele modelo lá do começo da nossa aula. Y igual a beta 1 mais um x, um beta 2 que multiplica x. Sendo que o y é o nosso conhecido gasto com alimentação e o x é a renda. Ok? Vamos supor que nós conhecemos o padrão da variância nesse modelo. Nós conhecemos a natureza da heterogeneidade nesse problema. Vamos supor que a gente conhece. E nós podemos inferir que a variância, na verdade, depende de x. Ok? Estou falando aqui, valor esperado da variância, do erro, é o que eu estou falando, que é um sigma ao quadrado, só que o subscrito t aqui indicando o quê? Indicando que ele é diferente para cada x, para cada t, né? Ok? Para cada observação. Mas eu estou supondo que essa variância que existe, tá? Depende de x. É linearmente relacionada a x. Então, o sigma, que aí passa a ser um constante, relaciona-se com cada xt. Ok? Com cada xt. Ora, se eu pegar então, se eu suponho essa hipótese, que a variância relaciona-se linearmente com o xt, se eu pegar cada variável do meu modelo, y, aqui é só um x, mas x1, x2, xt, x4, cada um, e dividir pela raiz quadrada de x, o que vai acontecer com a variância desse modelo dividido pela raiz quadrada de x? Vou pegar, nesse modelo especificamente, eu vou pegar meu gasto com alimentação, dividir pela raiz quadrada de x. Minha constante, numa matriz na matriz quando eu estou estimando lá, um vetor de quê? Vetor de 1, não é? Foi isso que a gente entendeu? Se eu pegar o 1, dividir pela raiz quadrada de x, beleza? Pegar o x, que no meu caso aqui é despesas, é a renda, divide pela raiz quadrada de x, ok?
e regredir e aplicar MQO em cima dessas variáveis. Y dividido pela raiz quadrada de x, 1 dividido pela raiz quadrada de x, x dividido pela raiz quadrada de x, e com certeza o modelo que vai ser originado dessa regressão é um modelo original, né? É o erro original, o exercício original, dividido pela raiz quadrada de x. Ok? Tudo vai ser dividido pela raiz quadrada de x. Aí quando eu simplesmente aplico a operação, né? Então está aqui as variáveis transformadas, que estou chamando aqui de y asterístico, x asterísticos, né? x2 asterístico e x1 asterístico. Que aí, no caso, vou regredir um modelo que passa pela origem com o x1 e x2. Só que eu sei que o x1 do modelo, do novo modelo, no fundo, nada mais é do que a constante. Ok? Esse é um problema. Vamos ver depois. Vamos ver. Então, olha só. Beleza, então eu vou regredir com as variáveis transformadas. O que vai acontecer com a variância desses erros? Ora, então a variância desses erros, desse novo modelo, qual que é a variância mesmo? A variância é o erro, né, original, né, os exercícios original dividido pela raiz de x. Vocês lembram lá como que a gente tira uma constante da variância, para fora da variância? Variância é igual a um A que multiplica x. Fecha parênteses. Se você tirar o A da variância, o que você tem que fazer? Ele vai sair ao quadrado. Ok? Ele vai sair ao quadrado. Essa é a regra. Aqui que a gente estava discutindo aqui cada dia é uma propriedade. Viu? É uma propriedade. A gente só não sabia da propriedade. Né? O UDOS, vocês têm acesso a UDOS? O material do livro. O primeiro apêndice, o apêndice A dele, a primeira questão que ele recapitula, né, que ele faz revisão, é o operador de soma. Lá, a primeira prova é aquela. É bem tranquila, a primeira prova. Então, sim, é igual a zero. Isso, é igual a zero. É, igual a zero. Aí, a primeira... beleza, olha só. Então, quando a gente tira 1 sobre raiz de x, eleva ao quadrado, fica tudo 1 sobre x, né? Então, fica 1 sobre x, variância do erro. Ou seja, a variância desse novo modelo nada mais é que uma variância homocedástica, constante. Beleza? Então, esse é o artifício que nós fazemos. Você tendo a natureza da heterocidacidade, essa heterocidacidade depende do x. Depende do x em relação ao quadrado, o log de x, depende de x como? Qual x? Você vai lá e constrói as novas variáveis, né? Você transforma essas variáveis para que o erro saia homocedástico. Nesse caso aqui, se você acha que a variância depende do x unicamente, divida todas as variáveis por raiz de x. Mas você não sabe, talvez na prática você não sabe qual x que dependa e qual que é a relação de dependência, né? Mas existem diversas outras relações. Você pode inferir, por exemplo, que essa variância dependa de x ao quadrado. Ok? Você pode inferir que essa variância de repente depende do log de x. Certo? Você pode definir, por exemplo, que essa variância dependa, que é mais comum, e aí você não depende de cada x. E muitas vezes essa é uma das soluções mais parcimoniosas, que depende do y elevado ao quadrado, o y estimado elevado ao quadrado. Porque aí você não depende de nenhum x, né? Você pode só fazer a inferência sobre o y estimado. Ok? E é óbvio que, como vocês já, acho que até mesmo vocês mesmos já me falaram isso, que se você de repente for regredir um modelo baseado em log, você vai meio que achatar, né, a distribuição. Pode ser que nesse modelo você tenha menos heterocidacidade. Pode ser que no modelo de y contra x tenha heterocidacidade e no modelo de log de y contra x você não tenha heterocidacidade.
Pode acontecer isso. Na prática, como que isso funciona? Na prática acontece isso aqui, ó, gente. Eu coloquei essa tabela aqui, ó, não foi à toa, não. Essa tabela aqui, ela relaciona setores da economia qualquer aí, alimentos, produtos alimentícios, fumo, têxtil e assim por diante, tá? E a produtividade média de cada setor e o número de funcionários dessas empresas, certo? Então nós temos setor aí e o número de funcionários dessas empresas, né, de cada setor, de 1 a 4, 5 a 9, 10 a 19 e assim por diante, até 1.000 a 2.500, por exemplo, certo? Então eu tenho a variável, né, de cada setor, e eu tenho a produtividade média de cada setor. Essa produtividade média é medida em não sei como que é medida essa produtividade média, não. Não sei se de repente é o valor da receita da empresa dividido pelo número de funcionários. Deve ser, né? Isso é uma medida de produtividade média. Pode ser que seja assim. Mas eu tenho a remuneração também, né? A informação da remuneração desses funcionários. E o que acontece? O que a gente espera? Pelo menos no Brasil, antes era assim, hoje parece que é assim ainda. Você espera que empresas maiores pagam mais, né? Concorda comigo? Espera-se que empresas maiores pagam mais em média. Em média. Beleza? Só que ao mesmo tempo, empresas maiores pagam mais, existe mais variabilidade dentro desses pagamentos. Certo? E é isso que a gente evidenciou aqui, ó. Nós temos aqui a remuneração. Percebam aqui, ó, à medida que aumenta o número de funcionários, à medida que aumenta o número de funcionários, aumenta a remuneração média, tá vendo? Aumenta a remuneração média, sai de R$3.396 dólares até R$4.853 dólares, certo? Agora, o que está acontecendo com o desvio padrão dentro de cada faixa de empresa, de 1 a 4, 5 a 9 e assim por diante? O que está acontecendo com o desvio padrão? Em média também está aumentando, tá vendo? Certo? Em média está aumentando. Então, o que nós podemos inferir quando a gente vê essas faixas aqui? Ó, que parece que existe heterogeneidade conforme o tamanho da empresa. Nesse caso aqui, o tamanho da empresa é medido pelo número de funcionários. Certo? Empresas maiores pagam mais, porém a variabilidade desses pagamentos também é maior. Beleza? Na prática, o que você pode fazer? Olhando esses dados aqui, se você quer, por exemplo, explicar a produtividade média sobre a remuneração das empresas. Olha para esses dados aqui, o que você poderia fazer? Como você faria aí? Então, depois que eu discuti, né, como você faria? Porque lá eu discuti com vocês a partir de uma hipótese em que existia um padrão em relação ao X. Aqui eu não estou falando para vocês aventar uma hipótese sobre o X da heterogeneidade. Eu não estou falando para vocês olharem os dados e a partir daí propor uma solução para esse problema. Você está no caminho. Eu não estou falando que você está errado. Não. Na prática você tem o Y. Qual que é o Y? Produtividade. Aí você tem o X, né? Que é a remuneração. Você quer explicar o Y quando o X. Se você rodar um MQO normal, você vai ter um coeficiente lá, certo? Nesse coeficiente, se existir heterogeneidade, nós esperamos que eles sejam menos eficientes, não sejam mais os melhores. Né? A natureza do problema já até fala sobre a própria heterogeneidade, que faz sentido falar que empresas maiores também têm uma dispersão maior dos pagamentos médios, por exemplo. Tá? Então, eu quero consertar o problema. Ora, o que você pode fazer? Você tem a coluna lá de observações. Tá, sabe? 100 observações. 200 observações. Cada uma das empresas.
Ora, cada uma se classifica em um desses setores, né? O que você vai fazer? Aquela observação que é do setor 1 a 4, você vai dividir por desvio padrão daquele setor. Aquela observação que está classificada entre 1.000 a 2.500, a empresa que é 2.000 a 2.500, você vai dividir aquele desvio padrão daquela observação, seja o Y, seja o X, pelo desvio padrão daquele setor. É óbvio que eu não estou achando o desvio padrão para cada observação, não, né? Eu estou achando o desvio padrão para cada grupo de setores aqui, grupo de variáveis que eu acho que está originando a heterogeneidade. Então, a hipótese do modelo é que não existe uma variância para cada T. Mas eu não estou falando que cada T tem que ter uma variância diferente. Mas eu acho que se aglutina em alguns T's que são iguais. Concorda comigo que eu tenho 200 observações? Não tem como, é ilógico pensar que todos os T têm variância diferente? Não, tem alguns agrupamentos diferentes, né? Existem alguns agrupamentos diferentes, tá? 3, 4, 5 agrupamentos diferentes. Aqui eu estou falando que esses agrupamentos se dão a partir dos setores da economia. Aqui os setores, né, têxtil e assim por diante. Então acho aqui que tem, né, no caso dos setores da economia, né, e número de funcionários. Eu acho que existem aqui 1, 2, 3, 8 agrupamentos diferentes. Aí a cada agrupamento que se encaixa naquela característica, eu vou lá e divido pela variância daquele agrupamento. Manualmente é fácil fazer isso aí? Hã? A lógica é a mesma. A lógica sempre vai ser a mesma, gente. Em relação a testes de hipóteses. Usar os resíduos. Ok? A partir de uma especificação do padrão que você acha que vai ter o problema, seja em relação à autocorrelação, seja em relação à heterogeneidade. Solucionar, geralmente, você vai criar variáveis novas com a hipótese para solucionar o problema. Nesse caso aqui, a gente vai ponderar, né? Tanto que a solução que nós chamamos aqui, chamamos de mínimos quadrados ponderados ou mínimos quadrados generalizados. Já ouviram esse termo. A lógica é muito parecida em relação ao MQO. Quando a gente vai para outros métodos, não é bem assim. Então, a lógica ela é parecida. Talvez operacionalmente a gente tenha algumas outras dificuldades, mas a lógica é parecida. Vocês têm que fazer isso de forma manual, se vocês estão usando algum software? Não? No Stata, por exemplo? Não tem nada a ver, GMM não, é outra coisa. É outro estimador, é outra coisa. E aí? MQG. Ou GML. GML. No Stata, por exemplo. Quase todos os comandos no Stata, quando eu falo comandos, regresso e diversos outros comandos que existem para modelagem, a maioria deles, não posso falar 100%, mas a maioria deles, vírgula 8, que é o peso, igual a variável que você está criando. Basta você criar uma variável, que aí ele pondera igualmente depois. Tá? Basta você, no caso do Stata aqui, você falar que para cada observação, o peso, na verdade, é aquele desvio padrão ali, ó. Certo? Você cria, vamos supor que é 8 agrupamentos. Você cria 200 observações, você cria 8 agrupamentos de desvio padrão diferentes para cada observação e fala para o Stata o seguinte, ó, você vai regredir para mim, mas o peso é a variável que você criou chamada peso, por exemplo. 8 igual a peso. Aí pondera para você. Tem. Justamente, boa parte tem que fazer manual, não é totalmente automático, não. Algumas considerações. É óbvio quando a gente tem mais de uma variável, né? O Walter já adiantou aí. E aí? Surge problema, né? E aí, qual que é o padrão de qual X? Se tiver 2X diferentes, padrão. Uma saída é pegar o em relação ao Y estimado.
Não necessariamente a transformação logarítmica ela é plausível em todas as situações, por que não? Existe log de 0 e menos 1? Não, né? Pode acontecer de ter correlação espúria. O que é correlação espúria? Você achar... É mais difícil, nunca vi ninguém discutir isso em artigos. O cara lá vai e transforma a torta direita sem falar sobre isso. É mais difícil, mas pode acontecer do ponto de vista teórico. Existia a correlação entre as transformações, mas não existia nas variáveis originais. Do ponto de vista matemático, isso pode acontecer. Okay? Agora, essas transformações elas são recomendadas e são mais factíveis em amostras grandes. Se você tiver amostras pequenas, pode ter problema. Beleza? E é por isso que nós temos aí a solução preferida pela maioria das pessoas aí que vai regredir um modelinho sob a hipótese de heterogeneidade ou heterocidacidade, que é simplesmente, em vez de consertar, ajustar a estimativa, né, o MQO, só ajusta e conserta o erro padrão. Porque no fundo, o que a heterogeneidade causa mesmo? Aumenta o erro padrão, né? Deixa de ser eficiente. Então vamos rodar tudo o MQO, mas o erro padrão ele vai ser consistente quanto à heterogeneidade. É o que nós chamamos de erros padrão robustos quanto à heterogeneidade. O erro padrão conforme o White, certo? Talvez aí também é conhecido como esse nome, conforme o White. Então você conserta só o erro padrão. Não estou apresentando fórmula nenhuma aqui para vocês, porque como obter esses erros padrão é bem complexo. O próprio material que a gente usa não tem. Tá? Mas os softwares hoje fazem isso tudo rotineiramente. Então, se você quiser rodar lá um regress, yx, vírgula, PCE, robust, Rob, eu acho que só dá, né? Só Rob dá, não dá? Não lembro aí, eu acho. Robust, Rob, robust, VCE, Rob, robust, tanto faz. Ele está corrigindo os erros padrão conforme o White. Tá? Então, robusto quanto à heterogeneidade. É mais ou menos o seguinte. Tem heterogeneidade no problema? Então, vou estimar tem heterogeneidade, testei e tem. Vamos supor que você testou e tem. Usou o procedimento de White, por exemplo, para testar. E tem, você conserta os erros padrão. Beleza? Em vez de você usar regress sozinho, você usa lá regress, VCE robust. Ok? Isso eu já vi em muitos artigos, o cara nem testar a heterogeneidade e já falar que estimou via erro padrão robusto. Beleza? Por dois motivos. Ou porque a própria natureza do problema já fala que tem heterogeneidade, ou porque ele foi desinformado mesmo. Porque do ponto de vista teórico, se você consertou a heterogeneidade quando ela não existe de fato, você pode ter perda de informação. Ok? Por isso que é melhor você testar primeiro. Testou, tem, as evidências são muito fortes. Você tem uma amostra grande. Tá? E o teste de White falou que as evidências são muito fortes, que tem heterogeneidade. Aí você usa VCE-ROB, as variâncias robustas. Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!